O programa a seguir é livre para todos os públicos. De coração, irmão, quero te declarar a paz que vem de Jesus e vale muito, muito mais do que ouro ou outro metal, mais do que tudo, a paz de Cristo é especial. A graça e a paz, estamos começando mais um programa da Igreja Presbiteriana Central, um programa feito para Nova Friburgo, um programa feito para você que tem nos acompanhado aqui na TV Zoom, no Canal 10. Graça e paz para você, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa. Nosso programa de hoje, nós teremos aqui no primeiro bloco uma reflexão, algumas ponderações sobre esse tempo que nós estamos vivendo. E no segundo bloco, uma palavra ao teu coração, uma mensagem intitulada Um Chamado ao Evangelho. Fique conosco, acompanhe esse programa que eu tenho certeza que vai trazer edificação para você, que vai trazer alguns argumentos aí para você poder conversar na sua casa, quem sabe na sua igreja, no seu trabalho, onde quer que você esteja. A ideia aqui desse programa, como sempre, é abençoar a sua vida, trazer uma contribuição. E ainda no primeiro bloco a gente vai estar orando por você, vamos estar orando pelo nosso país, pelo nosso estado, vamos estar orando pela nossa cidade. Amém? Fique conosco, tenha um bom programa. Queridos, nós vivemos um momento difícil na atual conjectura do nosso país, né? E essa crise econômica e política que nós vivemos, ela tem reverberado, ou seja, ela tem se propagado para o Estado, para os estados e, consequentemente, terminalmente, esse colapso político e econômico, ele chega até as nossas cidades, ele chega até você, ele chega até a mim, ele chega às nossas famílias, e é um momento que nós precisamos considerar, pensar sobre isso, né? O Brasil vive um momento dele, um momento especial dele, uma crise pessoal desse país, embora nós vejamos aí crises de proporções globais que certamente ajudam a contribuir, né, com parte da nossa crise, mas muito do que nós estamos vivendo hoje são efeitos gerados dentro do nosso próprio país, produzidos dentro do nosso próprio país, talvez por incompetência dos nossos governantes, certamente pelos roubos e pelos desvios e pela corrupção já aí revelada. Não sei se na sua totalidade, não sei o quanto ainda está encoberto, mas eu acredito que tudo isso que foi revelado no Lava Jato é apenas a ponta do iceberg do que é a corrupção dentro da cultura do nosso país, né? Vemos alguns outros países da nossa América do Sul sofrendo com seus problemas pessoais também, como na Venezuela e em outros países, mas vemos a nossa vizinha Argentina vivendo um momento de esperança. Não digo que talvez eles estejam num momento tranquilo, mas é um momento de esperança, uma vez que tem um governo corajoso, um governo que está começando e de uma maneira positiva, né? Tendo algumas atitudes que estão gerando no povo, gerando esperança no coração da nação argentina. Eu gostaria muito que o Brasil pudesse voltar, pelo menos ter essa esperança que o povo da Argentina tem vivido com o seu governante. Mas por que eu estou falando disso num programa evangélico? Um programa que tem como princípio compartilhar a palavra de Deus. Eu acredito verdadeiramente que os cristãos, que todos nós que nos chamamos pelo nome do Senhor, nós temos um compromisso de orar pelo nosso povo. Orar por essa situação para que Deus possa trazer um alívio, para que Deus possa trazer uma solução, ou para que Deus simplesmente nos dê capacidade e condição de suportar
esse julgamento que está se abatendo sobre o nosso povo. Se você prefere assim entender, né, que nós estamos, na verdade, colhendo o que plantamos durante muito tempo, né? Toda a ignorância, toda a corrupção, toda a insensatez, toda a cauterização pelo próximo que marcou aí muito da nossa política ao longo desses anos, né? Isso foi uma semeadura que está dando os seus frutos hoje, né? Então, para que o Senhor nos ajude, nos dê direção. Agora, muitas vezes quem sofre a pior parte dessa consequência é o povo. Nós vemos aí o estado do Rio de Janeiro com sérias dificuldades de governar, né? Os seus funcionários públicos tendo dificuldade de receber os seus salários, né? Muitos funcionários públicos, não sei se o governo já acertou tudo, mas até pouco tempo o governo estava com pendências de salário, de 13º. Gente, isso é triste, o funcionário trabalhar e não ter os seus direitos, né? Vemos aí o colapso econômico e de consequência política na Petrobras, que afetou tantas famílias do nosso estado. Quantas pessoas perderam os seus empregos, não é verdade? O estado de Minas Gerais hoje vive uma situação muito complicada, né, com a produção de minério, as siderúrgicas e as grandes empresas do estado de Minas Gerais. E eles estão vivendo algo semelhante ao que a Petrobras viveu aqui, muitas pessoas sendo demitidas, muitos pais de família ficando sem o seu ganha-pão. Isso é realmente preocupante. Isso afeta toda a política e toda a economia de uma determinada região, né? Isso muda o jeito de viver, as necessidades mudam, as realidades mudam, né? E nós precisamos pedir a Deus para estar trazendo aí uma direção para o nosso país, para as nossas vidas, colocando paz no coração desses homens desempregados, né? Esperança, força para poder correr atrás de uma nova direção, de uma nova possibilidade, novos recursos. Sabe, porque nessa hora a gente perde muito o chão, a gente perde muito o tino. Ficar desempregado é uma situação que apavora, né? Você não ter os recursos básicos para dar para os seus filhos, o alimento para colocar na sua casa, né? Então é esse cenário que nós vivemos, né? Existe a possibilidade, querido, de ficar pior. As coisas podem piorar. Nós ainda estamos descendo uma ladeira. Eu não sei a que ponto nós podemos chegar. Eu não sei a que ponto nós vamos poder manter algumas coisas. Muitas pessoas já não têm mais algumas realidades supérfluas dentro da sua vida. Muitas pessoas talvez já não possam nem mais assistir esse programa, pois talvez uma TV a cabo não seja parte de uma nova realidade. Talvez isso seja um supérfluo. Daqui a pouco talvez nós não temos dinheiro para a internet, aí as coisas vão diminuindo. Será que nós estamos preparados para isso? Será que nós estamos prontos para esse colapso entrar dentro da nossa família e mudar a estrutura da nossa vida? Eu penso que nós precisamos trazer ao nosso coração, para esses dias, um pensamento do apóstolo Paulo quando ele escreve aos Filipenses. Ele diz que ele sabe viver em toda e em qualquer situação. Queridos, eu gostaria muito de vir para a televisão, como muitos outros pastores fazem, dizendo que Deus vai mudar a sua vida, que Deus vai mudar a sua história, que Deus vai trazer uma prosperidade para você, que existe crise no céu, que para Deus não tem crise, que Ele vai botar a mão na sua vida e que as coisas vão melhorar e Deus, em nome de Jesus, vai resolver os seus problemas. Eu não tenho a mínima dúvida de que Deus pode fazer isso. Mas talvez Deus não queira fazer isso. Quem sabe Deus não vai fazer isso. E não seria nada antibíblico Deus ter um comportamento como esse. Deus cerrou os céus na época de Acabe.
Ele trouxe seca. Ele trouxe com a seca fome. Ele trouxe com a fome guerra. Ele trouxe com a guerra desespero, morte, falta de esperança. É Ele também que traz a chuva depois. E no final das contas, Ele nos revela que isso foi uma medida disciplinar que Deus fez e que Deus faz. Então, portanto, eu conclamo aos cristãos, aos não cristãos, que busquem ao Senhor principalmente, para que possam ter em Deus a direção como Paulo teve. Sei viver em toda e em qualquer situação. Sei viver em abundância, sei estar em escassez. Sei estar em paz, sei estar em perseguição. Sei saber o que é ter o que comer e não ter o que comer. Sei estar em alegria, mas também sei estar em tristeza. Tudo posso naquele que me fortalece. Querido, esse é o princípio do cristianismo. Se prepare para isso. Se prepare para essa situação. Que Deus possa abençoar você. Que Deus possa capacitar você a isso. Que o Evangelho de Cristo Jesus, que a presença de Deus na sua vida, ela possa ser supridora. Que nós possamos aprender a viver com Cristo Jesus. Que ter Deus e a paz dele dentro da nossa casa seja o nosso bem maior e a nossa ambição maior, nosso desejo maior. Ter mais de Deus. Porque faltando as coisas, ainda assim nós podemos manter a paz. Mesmo que sobre só o pão e a água para você, querido. Se você tiver Deus, você ainda pode ter paz. Mas quantas pessoas podem provar para você que tendo todas as riquezas do mundo e não tendo a paz, de nada vale. Eu quero orar por você. Eu quero orar pelo nosso Estado. Eu quero orar por essa cidade, como todas as outras do nosso país, que vão passar por eleição esse ano. Que venha um tempo de esperança para nós. Que venha um tempo de credibilidade. Nós precisamos crer em alguma coisa. Nós precisamos acreditar em alguma coisa. Mas parece que nesse cenário não tem mais no que se crer. Mas o único que em toda a história foi, é e continuará sendo o fiel é o nosso Deus. É o Senhor Jesus Cristo. Creia nele. Comece crendo nele. Coloque toda a sua fé nele. Porque nele está a nossa verdadeira esperança. Feche os seus olhos, se você puder. Ore comigo pelo nosso país, ore comigo pelo nosso estado, pela nossa cidade. Deus, eu quero, em nome de Jesus, interceder aqui pelo nosso país, pelo nosso estado. Eu quero interceder aqui por Nova Friburgo. Eu quero colocar, Senhor, a vida de famílias, ó Deus, na sua presença. Pessoas, ó Deus, que talvez estejam desempregadas, passando por aflições, desespero, ó Deus, falta de controle. Ó Deus, eu quero orar por aqueles que se encontram, Senhor, adoentados, ó Deus, em tratamento. Ó Deus, eu quero orar por aqueles que talvez estejam me assistindo agora, Senhor, estejam pensando em tirar a sua própria vida. Ó Deus, temos tido tantos casos de suicídio nessa cidade, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor possa entrar no coração de pessoas que talvez me assistam agora, estejam pensando em tirar as suas próprias vidas, ó Deus. Pai, que elas possam ter no Senhor um renovo de mente, que elas possam ter no Senhor uma mudança de direção e que elas possam saber que em Ti existe um novo sentido para a vida e existe uma esperança real, ó Deus, e transformadora para a vida e que elas possam experimentar essa transformação em suas vidas. Ó Pai, em nome de Jesus, abençoa o nosso governo municipal, estadual e nacional. Ó Deus, que possamos viver tempos de paz. Ó Deus, restaura a credibilidade, ó Deus, restaura a confiança, Senhor. Restaura, ó Deus, a alegria do nosso povo. Ó Deus, que nós venhamos ser cauterizados,
Ó Deus, e que isso não venha a ser um empecilho para a progressão do Teu Evangelho no nosso meio. Nós te oramos e te agradecemos em Cristo Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe. Vamos a um breve intervalo. Voltamos com a meditação da Palavra de Deus. Graça e paz. Mais do que tudo, a paz de Cristo é especial. Invista na qualidade de vida de quem você ama. A Pousada Outono trata com muito carinho e respeito aqueles que passaram a vida toda cuidando de você. Com uma equipe altamente especializada, oferecem aos idosos atividades terapêuticas e de lazer em um ambiente acolhedor, cercado pela natureza. Pousada Outono, o melhor em hospedagem e cuidados para a terceira idade. Eu estou aqui com Gabriel Ruiz, que é diretor da Predial Primos e vai contar pra gente quais são as últimas novidades que a Engia Primos e a Predial Primos têm a nos oferecer. E agora aqui no Parque Santa Elisa. Exatamente, Mariana. Esse é o Vivendas de Bilbao, que a obra já está em fase final e a entrega nos próximos meses. São apartamentos de 2 e 3 quartos que variam entre 60 e 90 metros quadrados. As coberturas possuem 2 suítes. Além disso, sala, banheiro social, cozinha, área de serviço, podendo chegar até ter 2 vagas de garagem. E a localização? Em termos de localização, Mariana, excepcional. Nós estamos falando do Parque Santa Elisa, em frente ao antigo lago, ou seja, no melhor lugar do Parque Santa Elisa. Então, muito perto do centro da cidade. Você pode acessar o bairro tanto pelo Catacione quanto pelas Browns e está muito perto de tudo. Pois é, né, Gabriel? E o sucesso foi tanto que vocês já estão vendendo as últimas unidades desse empreendimento e ainda lançando mais um, também aqui no Parque Santa Elisa. Isso mesmo, é o Vivendas de Pamplona, também em frente ao antigo lago. Então, para você que quer adquirir um imóvel na planta e pagando durante a obra, né, as prestações, com certeza é uma ótima opção. E para gente que quer adquirir esses apartamentos? Então, nos procure na Predial Primos, nosso departamento de vendas vai ter um prazer enorme em atendê-lo. Ou entre em contato pelo telefone ou acesse nosso site. Venha conhecer essa oportunidade. Conheça a Espaço Decor e deixe a sua casa como você sempre sonhou. Na Espaço Decor, você encontra móveis de primeira linha, qualidade e variedade em sofás e muito mais. Produtos sob medida para valorizar cada ambiente da sua casa. São mais de 500 metros quadrados de opções para você. Pronta entrega e montagem rápida em toda a região. Espaço Decor. Móveis que decoram a sua casa. Para baixar o aplicativo da TV Zoom, entre na Google Play se o seu dispositivo for Android ou na App Store se você estiver usando o iOS. No campo de busca, digite TV Zoom e ache o nosso ícone. Clique no botão para baixar e aguarde a instalação. Pronto! O seu aplicativo TV Zoom já está pronto para você usar. Abra o aplicativo e veja o ícone ao vivo. Clicando nele, você assiste a nossa programação em tempo real, em qualquer lugar, 24 horas por dia. No ícone Vídeos, você assiste matérias do Zoom TV Jornal e programas exibidos durante a semana. Em Notícias, você confere informações sobre o mundo, Brasil e Nova Friburgo. E no botão Envie, você pode nos enviar fotos e vídeos diretamente do seu celular ou tablet. Baixe agora e descubra muito mais opções no seu aplicativo TV Zoom. Mais do que tudo, a paz de Cristo é especial. Graça e paz. Estamos de volta, então, nesse momento, quando vamos meditar na palavra do Senhor, meditar na palavra santa do nosso Deus. E o texto que eu separei hoje para a nossa reflexão se encontra na segunda epístola de Paulo a Timóteo, no capítulo 4, a partir do verso 1. E a palavra de Deus diz assim: Conjuro-te perante Deus e Jesus Cristo, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não. Prega a palavra, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina,
pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. E se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. Tu, porém, Paulo diz a Timóteo, sê sóbrio, em todas as coisas suporta as aflições, faze o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o ministério. Essa é uma palavra que, infelizmente, ela toma a sua forma de maneira prática, não apenas nos nossos dias. Essa era uma realidade que Paulo já vivia há 2000 anos atrás. Mas a cada ano, a cada tempo que passa, nós vemos que isso vai piorando. Qual é a pior que existe dentro de um conceito de imoralidade, de gente que não suporta a palavra de Deus, que cerca-se de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceiras nos ouvidos? Não tinha isso na época de Paulo? Tinha. Não tinha isso no período dos pais apostólicos, ou seja, no período após a primeira geração de apóstolos, após a morte de João, em 90 depois de Cristo, começa um novo período da igreja que nós chamamos de patrística, um período dos pais apostólicos, com grandes homens ali que eram bispos na região da Ásia Menor, do Oriente e daquele pedaço de Europa que foi o primeiro a receber o Evangelho, né, a parte da África e chegando até o Egito, em Alexandria. E depois ali, com as missões, vão chegando aos demais cantos da Europa, se radicando em todos os lugares, o cristianismo vai se espalhando e vão surgindo os novos líderes. Chegamos na Idade Média depois, né, período das cruzadas, depois nós vemos um período mais clássico, até chegar nos dias de hoje. Nós tivemos problemas? Sempre tivemos. Talvez na Idade Média, talvez depois do Império Romano tendo sido levantado, né, e talvez unificado, já em 300 depois de Cristo com Constantino, um momento difícil para a igreja, mas talvez hoje nós possamos ter alguma diferença porque havia depois, no período patrístico, antes de Constantino, não havia o que nós temos na nossa mão, a Bíblia. A Bíblia, ela foi, na verdade, haviam os rolos, haviam os textos que já circulavam separadamente. Quando eu digo que não havia a Bíblia, não havia a unificação, não havia esse livro com 66 livros bíblicos, né, sendo 39 no Antigo Testamento e 27 no Novo Testamento. Né, não havia isso compilado, não havia isso na mão das pessoas. As pessoas não tinham acesso ao conhecimento. Sem acesso ao conhecimento, predomina e prevalece a ignorância. Sempre foi assim e sempre será. Né? Então, a Bíblia foi só impressa, né, de maneira que pudesse ser compartilhada depois de Martinho Lutero, né? A Bíblia de Gutenberg, né? Naquele momento ali, a Bíblia foi o primeiro livro, isso já no século XVI, ou seja, quase 1.600 anos depois, ou 1.500 anos depois de Cristo. Então, assim, uma grande dificuldade. Mas nós percebemos que a diferença do tempo que nós vivemos para o tempo que muitas pessoas viveram errando e errantes na ignorância é que havia naquela época uma grande dificuldade de se ter o conhecimento da palavra. Logo, nós viveríamos naquela época a natureza do pecado
né, sem o poder da palavra para nos corrigir. Eu penso que o nosso tempo, o nosso momento, ele é mais grave, porque nós temos abundância de palavra. E nós temos adulterado a palavra de Deus. E eu sei que o impacto a mensagem aqui, nesse lugar onde eu estou, nessa emissora que eu estou, né, eu sei que o impacto da minha mensagem talvez seja semelhante a uma pessoa de boa vontade tentando apagar um incêndio com um conta-gotas, com um pinga-gotas. Né? Talvez eu não consiga chegar ao coração de muita gente, talvez eu não consiga chegar aos ouvidos de muitas pessoas, talvez muitos que me assistam agora nem tenham interesse em ouvir essa mensagem. Mas Paulo já nos admoestava, já nos preparava para um momento. Conjuro-te, prega, ela deve nos exortar com longanimidade e com toda a doutrina. A palavra não deve nos inflar a loucuras, a insanidades, a imoralidades. A palavra não deve nos inflar a corrupção, a degeneração da verdade. Nós temos ouvido muito falar sobre um Deus vindo pesar a mão sobre a nossa nação, sobre o nosso povo, porque tem adulterado. As pessoas têm brincado com a palavra de Deus. As pessoas têm brincado de ser profetas. As pessoas têm brincado de ser líderes religiosos sem compromisso com a palavra de Deus. E olha, queridos, eu não estou nem falando hoje para não crente, não. Eu estou voltando hoje a minha fala para cristãos, pastores, líderes, homens que têm um compromisso com o Evangelho, membros de igreja que não estão mais suportando a sã doutrina. Pelo contrário, estão se cercando de mestres segundo as suas próprias cobiças. Sabe qual é o pastor que muitas pessoas querem hoje? O pastor que profetiza a bênção. O pastor que profetiza tempos de vitória. Eu acho muito estranho algumas músicas que só falam das vitórias que Deus vai vir. E o Evangelho de Paulo? E o Evangelho de Pedro? E o Evangelho de Estevão? Que foi um Evangelho de martírio? Que foi um Evangelho de sofrimento? Que foi um Evangelho de sacrifício? Quase não vejo mais canções sobre isso. Haverá um tempo em que muitos não suportarão a sua doutrina. Pelo contrário, se cercarão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. Talvez alguém esteja até desligando a televisão agora. Porque eu não estou profetizando bênção, não estou dizendo que você vai ser vencedor. E possivelmente você não vai ser. Muitas pessoas querem ter sucesso, mas não querem trabalhar para terem sucesso. Muitas pessoas querem ser vencedoras, mas não querem correr a carreira que está proposta para se tornar vencedor. Será que o que nós queremos não é um gênio da lâmpada? Será que o Evangelho não se transformou numa lâmpada mágica? Onde as pessoas o alisam para ver se não sai um gênio e nos concede os nossos desejos, frutos da nossa própria cobiça? Será que os nossos cultos não expressam muito mais a nossa vontade, o nosso querer, do que a glória de Deus? Será que Cristo está centralizado no trono das nossas igrejas? Será que o que nós pregamos na nossa igreja é a vontade de Deus? Que Deus nos livre de um tempo em que as igrejas se parecem mais com hospícios e com clubes do que com a santa e vocacionada igreja do Senhor.
Que Deus nos ajude. Que Deus nos ajude a ser uma geração que não se recusa a ouvir a verdade. Que possamos parar de nos entregar às fábulas seculares, às fábulas contemporâneas, às fábulas que nos enganam e nos levam à mentira dos nossos dias. Seja sóbrio em todas as coisas. Suporte a aflição. Faz o trabalho de um evangelista. Pastor, em nome de Jesus, prega o evangelho na sua igreja. Não prega para agradar ninguém. Não prega para satisfazer vontade mesmo de igreja. O pastor não dá para a ovelha o que ela quer. O pastor tem que dar para a ovelha o que ela precisa. Em nome de Jesus, que nós, pastores, sejamos encorajados a pregar um evangelho confrontador. Que saibamos usar o cajado e não ficar amansando e simplesmente dando para a ovelha o que ela quer. Cumpre cabalmente o teu ministério. Pensa no teu evangelho, querido. Pensa na seriedade da tua relação com Cristo. Pensa o que você tem ido buscar na tua igreja. E que Deus nos abençoe. Que Deus nos dê graça, que Deus nos dê visão e direção. Hoje e sempre. Graça e paz. De coração, irmão, quero te declarar a paz que vem de Jesus e vale muito, muito mais do que ouro ou outro metal, mais do que tudo, a paz de Cristo é especial. Este e outros programas você assiste no aplicativo TV Zoom.